Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 344º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo ok. Não sei se o som estará um pouco diferente, mas pá, estou finalmente a gravar naquilo que será o escritório cá da casa. Então neste momento aqui num canto virado para uma parede, mas será este o sítio de gravação habitual. E pá, mais novidades, voltei a gravar com a Phantom Power. Para os leigos, o que é a Phantom Power? É basicamente uma cena em que tu ligas o microfone e essa cena gera eletricidade para alimentar o microfone e dá para nivelar o som e tudo, estás a ver? Também depois dá para ligar outras cenas lá, mas basicamente é isso. Qual é que é o stress? Pá, este microfone, mesmo ligando à Phantom Power, ele precisa de ser alimentado com USB. Enquanto o primeiro microfone que eu tive não precisava. Bastava estar ligado à Phantom Power e isso gerava eletricidade suficiente. Também pode ser que eu não saiba muito bem como está configurada a Phantom Power, ok? Porque estive aqui de volta dela durante o pré-pod para tentar que ela ficasse bem. E acho que agora o som pode ficar fixe. Ok? Não é que antes o som estivesse mau, é só para tentar evitar alguns cortes que antes aconteciam, ok? Vamos ver se isso resulta. Por isso, vamos ver como é que fica e vamos ver se eu vou voltar a usar a Phantom Power ou se vou cagar e vou só ligar o microfone ao PC e siga. Estás a ver? Vamos ver. Depois, eu estou com um dilema interno. É verdade, estou com um dilema interno que é, eu quero muito voltar a chamar a Karina de senhora engenheira aqui no podcast, ok? Isto porquê? Porque ela está em vários espectros da minha vida, ok? Ela está no espectro minha namorada, minha colega de trabalho e personagem deste podcast, ok? E eu tinha isso bem definido, que era enquanto minha namorada eu chamava-lhe nomes fofinhos, ok? Como amorzinho, fofinha, essas cenas, ok? Ou amor. Como colega de trabalho chamava Karina, ok? E como personagem do podcast chamava a senhora engenheira, ok? Qual é que é o problema, Eu agora a chamá-la Karina no podcast, vejo logo a colega de trabalho. E não sei se estou a curtir dessa vibe, estás a ver? Imaginem, da primeira vez que eu a tratei por Karina, eu depois só a chamava por Karina. E eu estava a sentir que será que eu já não a amo para estar lá a chamar pelo nome próprio? Será que o nosso amor acabou, estás a ver? Parecia-me assim uma cena bué distante e bué da fria, estás a ver? Entretanto, já voltei a chamá-la pelos nomes que a chamava. Só que aqui no podcast sinto que está uma cena meia fake, estás a ver? E então vou cagar e vou continuar lá a chamar de senhora engenheira. Porque, imaginem, se às vezes ficar Karina... Fica, ok, está tudo bem, mas eu por norma tenho de fazer o esforço para não a tratar por senhora engenheira, estás a ver? E até já se estava a tornar uma inside joke e tudo do podcast e das pessoas que ouviam que a tratavam por senhora engenheira, amigos que a tratavam por senhora engenheira porque a conheceram primeiro através do podcast e depois é que tiveram contacto com ela, estás a ver? E agora que vai perder esse título? É um bocado mau, estás a ver? Imaginem aquela pessoa que quase que luta para ser chamada de doutora e de repente perde o título. Não é que seja o caso dela, estás a ver? Mas então, então, a partir de agora, ela será a senhora engenheira, ok? Também, estou a gravar numa quinta-feira. É verdade, estou a gravar no dia 24 de julho de 2025, aqui na loucura. Isto porque amanhã o dia vai ser ocupado aí com uma missão de dono de casa, e então já me estou a precaver porque o fim de semana haverá rock no Rio Febras, que isso é tal cena, já saíram uns horários, e o rock no Rio Febras quer mesmo ser um festival à grande. Isto porquê? Porque começa a ter concertos a horários pornográficos, estamos a brincar. Imaginem, no primeiro dia temos a abertura das portas às 6 da tarde, ok, 18 horas. Temos então NSC, que é da barbearia O Cunha. Deve ser o DJ da barbearia, não sei. Depois temos Filipe Oliveira e Manuel Magalhães, do Bar 21. Que isso eu achei interessante. Ok, Bar 21 que é das taipas. Isso eu achei interessante, que é contratar assim DJs de bares que tenham parcerias com as cenas. Por isso, Depois temos Copa Funda às 21, que eu desconheço. Ok, os Copa Funda foram os vencedores do concurso de bandas Impact Youth 2025. Ok.
Pá, deixa eu ver se eles estão no Spotify. Se tiverem, vou seguir e vou dar aqui uma ouvidela. Pá, eles têm um álbum de 2023, Joias de Luxo a baixo custo, com 7 músicas, 24 minutos, por isso há. Mas depois temos José Pinhal Post-Mortem Experience às 22, até aqui tudo bem. Travo às 23h30. Pá, Pelotão 1 da manhã. E pá... Porquê? Caralho? Mas pronto, depois temos Jorge Lopes do Oblá às 2h30. Até aqui tudo bem. No segundo dia temos Jorge Vieira e Guilherme Estevão do Batô às 4, que é quando abrem as portas. Zamora às 5h30. Growing Cycles às 18h30, 6h30. Indigno às 7h30. Paraguai às 21. Rafael do Route 66 às 21h50. The Dandy Warhols às 23 e pá, Linda Martini à 1 da manhã. Tipo, amigos, eu trabalho de sexta para sábado, caralho. Eu no sábado eu vou acordar, eu vou trabalhar, por isso. Eu vou ver Pluto. Tipo, Pluto vai acabar às 2 da manhã e eu depois tenho de acordar às 4h45. Contem comigo, ok? Estou dentro. Mas depois ainda temos Daniel Almeida do Bar El Rock às 2h15 e Pedro Conde, que é o organizador, às 3h30. Pá, está aqui um cartaz interessante, ok, para o preço. Ontem fomos levantar as pulseiras. Levantámos 13 pulseiras, por isso. Vai ser aí interessante. E vamos ver como é que corre. No próximo episódio falaremos então dessa experiência que, pá, será a minha terceira vez no Rock no Rio Febras, ok? E é a 4ª edição, por isso há. Depois, pá, vamos então falar de assuntos sérios. E pá, vamos falar de política neste podcast. Eu tenho tentado evitar falar de política, porque eu sinto que, da forma que as coisas estão polarizadas, um gajo expressar a nossa opinião, quem estiver num polo oposto, acha que é quase um ataque pessoal. E tipo, não tem de ser um ataque pessoal, ok? Tem é de ser um debate de ideias. É assim que se diz? É assim que se diz na TV, para ficar bonito. Só que pá, nós estamos a ir por um caminho que está a ser tenso para caralho. E digo tanto a nível interno como a nível externo. Tipo, a nível externo então é o fim do mundo. Mas isso já vamos falar disso mais à frente. Mas a nível interno, tipo, há 3 dias saiu a notícia de que o governo retira quase todos os conteúdos sobre saúde reprodutiva e sexualidade do programa de cidadania. E depois ainda diz... Identidade de género fica de fora das aprendizagens essenciais da disciplina de cidadania por ser um tema muito complexo, diz Ministro da Educação. E tipo, pá, sabem o que é complexo para caralho, meu? É de, sei lá, meu, fazer equações de segundo ou terceiro grau ou caralho, meu. E nós aprendemos isso, ok? E tipo, pá, retirar esta cena da disciplina de cidadania, que acho que é uma cena incrível. Quem me dera na minha altura ter cidadania. Mas não tínhamos. Tipo, retirar essa merda, eu acho que é um retrocesso do caralho. Principalmente porque, imaginem, pá, não é por tu deixares de ensinar as cenas que elas vão desaparecer. Ok? Tipo, não é por tu explicares o que é a identidade de género que as pessoas trans vão desaparecer, ok? Ou pessoas não binárias. Pá, lamento informar, tu que podes ser um pouco mais conservador do que eu, mas, pá, elas vão continuar aí, ok? A única cena que vai acontecer é que tu simplesmente, provavelmente, não vais ter tanta empatia por elas, ok? Porque não vais saber porque é que muitas dessas pessoas passam, ok? Coisa que podias entender se continuasse a ser ensinado na disciplina de cidadania, ok? A mesma cena com educação sexual, pá. Tipo, que vamos voltar àquele tempo das anedotas do Joãozinho, em que a mãe lhe diz, vamos falar sobre sexo? Tens a ver? Tipo, bué da estranho. E lá está. E são estas pequenas medidas que vão assustando, porque é tal cena. Para mim isto são baby steps para a extrema-direita, ok? Podem dizer, ei, não, também agora é tudo extrema-direita, caralho. Estás a dizer que a AD está colado ao Chega? Não, pá, não é isso que eu estou a dizer. Ainda está ali uma pequena distância, cada vez é menos, ok? Mas acontece isso, vão acontecendo outras cenas, tipo, aconteceu agora uma cena que, pá, não sei se foi assim muito falado, mas pá, para mim é uma vergonha nacional, que é na cimeira da CPLP, ok? Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que decorreu na Guiné-Bissau, pá, na semana passada. Portugal ter sido o único país a travar a declaração porque se referia à fome e à insegurança alimentar dos palestinianos na faixa de Gaza. E tipo, pá, isto é uma vergonha, meu. Isto, nós estamos a brincar com esta merda, tipo. Saiu hoje, acho que foi hoje, a capa do jornal francês Libération, que a primeira capa fala... A primeira capa é Gaza, la femme.
E depois fala de como as pessoas estão a morrer à fome na faixa de Gaza. Tipo, pá, não é uma cena que dei para esconder. Nós, tipo, isto é bué de tenso, porque imaginem, há uma cena que eu sempre me perguntei que é como é que as pessoas na altura das guerras viam as guerras a acontecer e simplesmente, pá, ignoravam. E isso está a acontecer. E agora percebo porque é a tal cena, pá. Tu tens merdas na tua vida para fazer e pá, simplesmente vai acontecendo. Tipo, está a acontecer um genocídio e nós vamos continuando a ignorar porque temos merdas para fazer, temos contas para pagar, temos uma família que precisa de nós, estás a ver? Só que pá, nós não temos o real poder, a menos que aconteça uma cena como quando aconteceu na Guerra do Vietnã, em que o país e o mundo se unam numa única causa, ok? Para impedir que essa cena aconteça. E tipo, está acontecendo na faixa de Gaza, hoje saiu uma notícia em que os políticos mais extremistas de Israel já estão a fazer projetos de hotéis e de casas que vão construir na faixa de Gaza para tornar aquilo numa riviera. A ideia maluca do Trump, e então eles estão a ir na onda. E pá, e Portugal, que ao contrário de Espanha, que já reconheceu o Estado da Palestina, Portugal votou também contra isso. Mas isso ainda é aquela cena que é, tal, mas vai complicar o conflito. Ok. Agora pá, negar o que se está a passar a olhos vistos. Isto é um governo que a mim não me representa, ok? Isto é um governo que a mim não me representa e é a tal cena, pá. A CPLP ou os PALOP costumavam ser comunidades em que Portugal estava na dianteira, ok? Porque eram o país mais desenvolvido, era o antigo colonizador, era quase o exemplo do tipo, olhem, se fizerem isto que nós fizemos, podem encontrar um caminho para o bem-estar da sociedade. E pá, acontecer isso do aluno exemplar é uma merda, ok? Isto faz-me lembrar uma vez na EPAB em que eu era o aluno exemplar, ok? E uma vez, pá, que nós às vezes saíamos antes do toque, estás a ver? Quando o professor autorizava. E uma vez que, pá, eu fiz aquela brincadeira de abrir a porta e fechar a porta bué de força, estás a ver? E o professor disse, quem é que foi? E eu então disse, fui eu. Pronto, está bem. Estás a ver? Quando é o aluno exemplar, a pessoa até diz, ou tem aquela cena de dizer, a sério, não acredito que tu fizeste isso, ou então ignora só. E aqui parece que, pá, estamos só a ignorar, tipo, a sério que fizeram isto? Mas pronto. Para de ser então a cereja em cima do bolo, pá. Luís Montenegro dá então uma entrevista à Antena 1 que diz, chega a estar normalizada há muito tempo e começa a mostrar responsabilidade. Pá, é isto, meu. É o partido com mais indisciplina na Assembleia da República, ok? Tem mais de 1/3 das chamadas de atenção, ok? Em 9 partidos, acho eu. Em 9 partidos, ele tem 1/3 das chamadas de atenção, talvez também por ter 1/3 dos deputados, ou quase. Mas então, pá, parece-me bem. É isto, um partido responsável. E com isto tudo, pá, será que o próximo passo será tentar entrar na loucura de rever a lei do aborto? Será que vamos entrar por esse caminho? É que, tipo, neste momento já nada me surpreende, ok? Porque nós basicamente vemos as merdas a acontecer no mundo e depois nós reproduzimos aqui. E, tipo, num mundo em que um presidente de um país sugere que uma bebida que é uma referência em todo o mundo muda a receita e essa marca aceita, que é tipo... Estes dias o Trump disse que a Coca-Cola devia ter açúcar de cana em vez de xarope de milho, ficava melhor. E pá, e a Coca-Cola vai mesmo fazer esse sabor. E já estão a ser cancelados programas. Curiosamente são aqueles que o Trump mais critica e aqueles que mais criticam o Trump. Por isso, pá, está a ser uma altura interessante, ok? Está a ser uma altura interessante. O único raio de esperança no mundo tem sido a aparição do Lula do Velho Testamento. É verdade, Luís Inácio Lula da Silva, que pá, com todas as críticas que lhe podem ser feitas, pá, neste momento, por incrível que pareça, pá, acho que é das poucas esperanças para a esquerda mundial. E isto é um pouco triste, porque é um senhor de quase 90 anos, ok? Mas pá, é aquele gajo que está a bater de frente com o Trump. Isto porquê? Porque o Trump voltou a dizer que ia taxar mais não sei quantos países, ok? E entre eles o Brasil, com tarifas de 50% em todos os produtos, ok? E depois é bem engraçado porque quem analisar só por cima vê que é uma cena bué da estranha, que é, eles fazem menção à prisão de Jair Bolsonaro, fazem menção a outras cenas, e é tipo, pá, nós podemos ver isto quase como uma tentativa de intervenção no Estado soberano. Ok? Porque, tipo, dizer que aquela pessoa não pode ser presa porque
achamos que ela não pode ser presa é no mínimo estranho, sem apresentar provas, ok? Porque se apresentassem provas de que o julgamento não foi correto e tudo, como acontece com presos políticos, mas pá, não é o que está a acontecer aqui. Nós vimos as imagens da invasão dos palácios dos três poderes no Brasil e pá, toda a gente percebeu que aquilo eram bolsonaristas loucos que tinham sido incentivados pelo discurso de ódio de Bolsonaro, ok? Tal como aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos, e a justiça norte-americana ignorou, e agora temos lá Trump, novamente. E então, pá, veio isso e veio outras cenas aleatórias, tipo a crítica do Pix. E pá, toda a gente que assistiu o Casimiro Miguel durante a pandemia, pá, ficou com aquela frase do aceitas Pix, ok? De quando ele foi comprar o seu novo iPhone e pá, só conseguia pagar com Pix. E pá, tu vais a ver, mas porque é que eles estão a criticar isso? Porque as pessoas que vivem nos Estados Unidos, por exemplo, o Jovem Nerd e o Azaghal, mudaram-se para os Estados Unidos, mas dizem que lá o sistema bancário é uma cena que está bué atrasada comparada com o Brasil, ou, por exemplo, comparada com Portugal. Nós aqui não temos o Pix, mas temos o MBWay, que é uma forma bué da fácil de enviar dinheiro. E eles lá não, eles é tipo o que é bué da estranho, porque é a maior economia do mundo. E então lá as cenas bancárias demoram bué da tempo, ok? Tipo, precisas de confirmações e não sei o quê. E então eles atacaram o Pix porque o WhatsApp tinha lançado uma forma de pagamento no Brasil bué parecida, que era o WhatsApp Pay, ok? Que foi um fracasso total porque lá está, o pessoal entrou no Pix. E então isso também é um dos pontos a atacar. E pá, basicamente o Lula sacou do pau, ok? Meteu a piroca em cima da mesa e pá, começou a fazer política moderna como se faz hoje em dia, que é pá, mandado de boquinhas no Instagram. É um bocado triste, mas pá, é assim que se faz política hoje em dia, ok? É através de posts, ou no Twitter ou no Instagram. E então, ele começou a publicar cenas de tipo, a dizer de como o Brasil era um país soberano e de como era um país melhor do que os Estados Unidos, ok? E então, pá, começou a falar do SUS, de como o Serviço Único de Saúde é gratuito, universal e 100% brasileiro. Destacou o Santos Drummond, que para muitos é o inventor do avião. Depois também destacou a proteção do meio ambiente, destacou o ensino gratuito e destacou a urna eletrónica, porque isso é uma cena que o Brasil se orgulha muito, é ter um país com 200 milhões de habitantes, ou lá quantos é que são, e saberem o resultado, tipo, passado, sei lá, uma hora depois do fim das eleições, ok? Enquanto que nos Estados Unidos demora um bué de tempo. Depois, então, também destacaram o Pix, noutra publicação, de como era uma invenção brasileira, de como o projeto Mais Médicos conseguiu levar médicos para todo o Brasil, mesmo nas zonas mais isoladas, de como o transporte público também chega a todo o país, também mesmo nas zonas mais isoladas. Depois também falou do Bolsa Família, que ajuda as famílias mais carenciadas, de como o projeto Luz para Todos também ajuda as famílias mais carenciadas. Também fala do SAMU, que é a emergência pública, que é gratuita e feita no Brasil, entre outras cenas, ok? E então basicamente tem sido este o discurso de demonstrar que o Brasil é um país soberano, que ninguém conseguirá mandar na política brasileira e de como o Brasil é um exemplo para o mundo. Por isso, pá, este é o Lula do Velho Testamento, ok? Isto porque não sei se este meme é geral, se não é. Eu comecei a ouvir na live do Luíde que o Lula do Novo Testamento era o Lula que se candidatou às eleições com o Bolsonaro, que era paz e amor, que queria fazer o Brasil um país melhor e tudo, mas que não atacava o oponente quase, e que queria conciliar tudo. O Lula do Velho Testamento, pá, é aquele gajo que vem para destruir, que se viu quando houve a invasão do Planalto, ok? Quando destruíram a Praça dos Três Poderes, em Brasília. E agora voltámos a ver a quando deste ataque do Trump. E pá, e como diz o Filipe Figueiredo do Xadrez Verbal, sempre que alguém bate de frente com o Trump, ele recua. E ele deu o exemplo do Canadá, em que o Trump ameaçou taxar, o Canadá ficou com medo e agora volta a taxar mais. Por isso, pá, eu só espero que quando isto chegue à Europa e à União Europeia, pá, nós tenhamos a mesma força de bater de frente. Porque, pá, como diz um grande crítico da política dos Estados Unidos, o americano... Olha só, os Estados Unidos, eles só têm uma coisa a mais que os outros, tem mais que se foder. E pá, faço dele as minhas palavras. Por isso já. Depois, pá, antes de ir para as recomendações culturais, pá, voltei a ler, meu.
voltei a ler. É verdade. Voltei a ler com a senhora engenheira. Agora estamos a fazer aí uma rotina de leitura. E eu terminei um livro. Ela também terminou um livro. Por isso, pá, está a ser interessante. Está a ser interessante. Por acaso, acho que vou ter de ir buscar o livro para depois falar dele nas recomendações culturais. Mas então, estamos a fazer aquela cena de ler à noite, ok? Antes de dormir, para não pegar em ecrãs e cenas. E então, pá, às vezes nem que seja só um capítulo, está a dar para ler. Depois aterro completamente, mas... está a ser interessante. Mas pronto, eu falo mais disso nas recomendações culturais. Por isso, está aqui o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, já fui buscar o livro que acabei de ler, por isso. Mas então, nas recomendações culturais, começamos com os podcasts. E pá, começo com um podcast português. Voltei a ouvir os podcasts do Observador. E então ouvi o 1983, Portugal à queima-roupa. O primeiro episódio, pá, que ainda foi o único que saiu. E porquê é que eu fui ouvir este, pá? Porque tem a banda sonora dos Linda Martini, pá. E então, deixem cá ver, vou ler aqui a descrição do podcast. Narrado pela atriz Vitória Guerra e com banda sonora original dos Linda Martini, 1983, Portugal à queima-roupa, conta a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. No espaço de apenas 3 meses, um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e uma execução somatória no Algarve abalou o Médio Oriente. Issam Sartawi, um dos homens mais próximos de Yasser Arafat, líder histórico da Organização para a Libertação da Palestina, foi o primeiro a morrer, no dia 10 de abril, em pleno congresso da Internacional Socialista no Algarve. Foi assassinado com um tiro na nuca no lobby do Hotel Monte Choro, em Albufeira. O atirador saiu a passo do hotel, ainda de arma em punho, e apesar de toda a segurança montada no local, conseguiu desaparecer no meio da confusão. 3 meses depois dessa execução, reivindicada por um dos grupos mais temidos do Médio Oriente na segunda metade do século XX, um comando paramilitar arménio conseguiu não apenas entrar em Portugal, mas tomar de assalto uma embaixada no centro de Lisboa e fazer reféns. Foram atentados mortíferos e de extrema violência, num país que só estava habituado a ver terrorismo ao longe, no estrangeiro e através da televisão, que mostraram que Portugal não estava preparado para prevenir ou responder de forma eficaz a este tipo de ameaças externas. E no final obrigaram as autoridades a dar um passo que a maior parte dos países europeus já tinha dado há muito tempo, avançar para a criação dos serviços secretos. Ok. Pá, no primeiro episódio fala então do assassinato do Issam Sartawi, que eu desconhecia, mas estou a gostar, ok. Ainda só sei o primeiro episódio, mas estou a gostar muito. E lá está, isso só me chamou a atenção por causa da banda sonora dos Linda Martini. Por isso há bom trabalho de publicidade ao falarem disso. Depois, nos podcasts brasileiros, pá, recomendo o Vortex, também para fazer ligação ao tema do Lula do Velho Testamento. Eles lançaram o episódio Vortex 87, Vampeta neles, Cabaré da Resistência e Cobra Coral se retira. Isto porquê, pá? Isto porque foram alguns dos memes mais fortes de quando o Trump anunciou então a taxação de produtos brasileiros, que pá, o pessoal começou-lhes a fazer um vampetaço, ok, ao Trump. Para quem não sabe o que é que procure. Vampetaço que é quase a bomba atómica brasileira, ok? Que sempre que é necessária é utilizada. E então começaram aí. Depois também surgiu aquela imagem de um cabaré que taxaram mais 50% porque o cliente era americano, ok? Tarifa do Trump. E depois então a notícia do Cacique Cobra Coral, que pá, eu fiquei a conhecer isto através de um Nerdcast bem antigo, que basicamente a Cacique Cobra Coral é uma fundação que é contratada pelo Brasil, ok? Isto não é meme. É contratada pelo Brasil sempre que eles querem ter a certeza que não chova, ok? Imaginem. A abertura dos Jogos Olímpicos. Tipo, isto é uma fundação que recebe dinheiros públicos há anos, mas depois faz intervenções esporádicas em ocasiões importantes. Imaginem, inauguração dos Jogos Olímpicos, inauguração da Copa. Pá, não pode chover, então o Estado paga um extra à Fundação Cacique Cobra Coral para que eles rezem ou façam lá qualquer cena e então não chove. Estás a ver? É isto. E então eles também prestavam serviços
E depois, pá, eles fizeram uma investigação e pá, o Reino Unido também cobra serviços desta fundação. É tipo, é uma cena absurda. Imaginem, a Rainha de Inglaterra veio ao Brasil. Pá, fazem qualquer cena. Acontece qualquer cena no Reino Unido. E eles pagam à fundação para que não chova no Reino Unido. Eu sei que é bué da bizarro, ok? Mas pá, estas merdas acontecem, ok? E então eles retiraram o seu trabalho dos Estados Unidos, ok? Em forma de protesto. E então no dia em que eles retiraram o caralho, houve um furacão de ameaça não sei quanto, ok? E tipo, falem com o Miguel porque ele é que é especialista em furacões, não sou eu. Mas eu já, achei essa cena interessante. E pá, a vantagem do Vortex é que me faz rir de forma idiota, de cenas idiotas para caralho, ok? Isso era uma cena que eu adorava no Plantão Inútil, podcast que acabou, e estou a adorar no Vortex, com a Catiuxa Barcelos e com o Odeio. Já vi que aqui o Vortex 88 vai falar da Kiss Cam do concerto dos Coldplay, por isso já sei que me vai agradar, e pá, recomendo muito porque é uma cena leve, ok? Faz-te rir, e às vezes é só isso que faz falta na nossa vida, por isso, já, recomendo. Depois, antes de ir para o livro, pá, Rádio Novelo apresenta, que lançou a minissérie Sala de Espera, ok? Uma série de 3 episódios, e que lá está, e que faz um pouco ligação com aquele medo que eu falei no início do episódio de por onde nós podemos caminhar, porque basicamente esta minissérie fala de como é difícil aceder ao aborto legal no Brasil. Porque no Brasil o aborto só é legal em 2 ou 3 ocasiões, que é quando és vítima de uma violação, quando a criança ou o feto coloca em risco a vida da mãe, ou quando o feto tem uma malformação, ok? Nessas 3 ocasiões podes abortar. E nessas 3 ocasiões não há limite para o aborto, ok? Tipo, tu podes abortar até ao fim da gravidez, que é diferente da lei portuguesa, ok? Mas mesmo nessas 3 ocasiões, há muitos hospitais e muitos médicos que se rejeitam a fazer o aborto. E então esta reportagem Sala de Espera conta então essas dificuldades para aceder ao aborto. Nós aqui em Portugal já tivemos a notícia de que havia muitos hospitais que se recusavam a fazer abortos, o que é um bocado estranho, porque lá está, estás aí contra a lei. E então lá está, e então aqui fala que no tempo do Bolsonaro isso piorou. E pá, eu tenho medo que nós voltamos a isso, porque é tal cena, pá. Toda a gente sabe que só se recorre ao aborto em último caso, ok? Ninguém anda aí a abortar só porque sim. E pá, e não haver essa alternativa é muito fodido. Depois, pá, li então o livro do Bruno Nogueira. Aqui dentro faz muito barulho. Que pá, basicamente é o livro de crónicas dele. As crónicas que ele escreveu na sábado. Que foi lançado em 2023, ok? Novembro de 2023. Isto foi uma prenda, eu acho que foi de Natal da senhora engenheira. Talvez em 2023, ok? E eu só o li agora. Que esta é a 3ª edição, que é de dezembro de 2023, por isso devia ter sido prenda de Natal. Lá está, pá, são crónicas. A parte engraçada é, para quem acompanha o podcast dele, isso não se diz, muitas destas crónicas nasceram de pensamentos dele no podcast. Ok? E então essa parte é engraçada de lembrar-te desses pensamentos e veres a ganhar em forma aqui em formato de crónica. Por isso, já, gostei. Foi fixe voltar a ler e pá, eu recomendo muito. Já estou a ler outro livro que também está a ser interessante e é fixe ter ganhado esse vício novamente. Por isso, já. Depois, na música temos então, pá, 4 álbuns. Tudo músicas internacionais, por isso já vamos para cima deles. Começámos, pá, com um álbum de uma brasileira chamada Amandona, ok? Com ponto de exclamação, tudo em letras grandes e ponto de exclamação no fim, e é tudo junto, Amandona. Ok, aqui no Spotify diz assim: Amandona é cantora, compositora e uma das vozes mais carismáticas da música mineira. Com a sua presença marcante, a artista conquista pela performance bem-humorada e por seu inconfundível timbre de voz. Referência LGBTQIAP+, em Belo Horizonte, Amandona é dona do seu próprio bloco de carnaval e se firmou como uma figura popular na cidade. Pá, eu ouvi o álbum dela então, o álbum de estreia, Se Eu Pudesse Te Beijava Até à Voz. Gostei muito e vai estar aí a tocar a música Tão Sem Graça. E os meus olhos procuram o seu olhar, minha boca anda tão só. Confesso, me vi sentar no sofá, me convenci que eu podia esperar você abrir a porta e
deixasse escapar que ainda me ama. Depois vamos então para músicas cantada em inglês. E pá, vamos então para o novo álbum do Tyler, The Creator, que lançou um álbum Don't Tap the Glass. Teve, pá, 7.7 na Pitchfork. E supostamente há uma playlist no Spotify só com álbuns que tiveram 7.7 que são icónicos. Mas não sei se este vai ser um desses icónicos. Mas então a Pitchfork diz o seguinte: o nono álbum de estúdio de Tyler é uma travessura dançante, rápida, determinada e animada. Ele transita entre electro, side funk, disco e Miami bass, não para se reinventar, mas para se perder. Ok. Pá, não é totalmente a minha cena. Acho que não é o melhor álbum dele, pelo menos não é o meu favorito. Mas gostei. Ok, gostei. Também ele tem de se esforçar para caralho para fazer uma cena má. Por isso gostei. E vai estar aí a tocar a música Don't You Worry Baby, com o Madison McFerry. Depois vamos para outra banda que eu descobri no Minuto Indie, acho que foi isso, que é a banda Panic Shack, que lançou o álbum de estreia Panic Shack, álbum homónimo. Pá, gostei bué. Elas fazem lembrar as Lambrini Girls, porque acho que são só mulheres. Não sei se são só mulheres, porque na foto da capa estão tipo 4 mulheres num bar e estão a ser atendidas por um barman. Não sei se o barman também faz parte da banda, se não. Mas não sei. É o álbum de estreia delas. Acho que são só as 4 mulheres. É o álbum de estreia delas, álbum homónimo. E pá, de certeza que no futuro estarão aqui em Portugal num Paredes de Cor da Vida. Ok? Porque elas são muito fortes. Gostei muito do álbum. São relativamente desconhecidas. Têm 157 mil ouvintes mensais aqui no Spotify. Mas lá está. Acho que davam um bom concerto em Paredes de Cor. Por isso, vamos acreditar. E pá, e vai estar aqui a tocar. Pode ser a música que abre o álbum Girl Band Starter Pack. E depois, pá, para terminar, e quase como grito de revolta para pessoas que não estão dispostas a ouvir nova música. Isso é a tal cena, pá. Eu no outro dia cheguei à conclusão que eu só respeito alguém a dizer que a música que eu ouço é uma merda se essa pessoa tiver ouvido mais música do que eu, ok? A partir de agora é assim. A mesma cena para tudo na vida. Tipo, eu só aceito que alguém diga que um filme que eu adoro é uma merda se essa pessoa tiver mais cultura cinematográfica do que eu, ok? A partir de agora é assim. Estamos nesse extremismo. Isto tudo só para dizer que ouvi um álbum da Karol G. Eu já tinha ouvido falar no nome dela, mas nunca tinha ouvido nada dela. Achava eu, se vem cá aí uma música que está a tocar na rádio. E então ela lançou o álbum Tropicoqueta, que é o seu 1, 2, 3, 4, é o 5º álbum. E pá, eu gostei bué. Eu gostei bué da sonoridade, ok? E gostei bué da voz dela e tudo, ok? E pá, é uma diva pop que eu curto. Deixem só ver de onde é que ela é. Ela canta em castelhano, mas também acho que canta em inglês. Ok, colombiana. Pronto, pá, é a nova Shakira, caralho. É a nova Shakira, meu. Cada um tem a Shakira que merece. Se esta não fugir ao fisco, já é uma vitória. A Shakira tem 1,57, ela tem 1,65, por isso pá, assim a olho nu podem parecer a mesma pessoa. Não estou a gozar porque elas são bem diferentes a nível físico, mas pá, ela lançou então o álbum Tropicoqueta. A Pitchfork diz o seguinte:
O novo álbum terno e expansivo da estrela urbana é uma homenagem reverente às gerações da música latina e às artistas latinas que lhe deram vida. Pá, eu gostei muito, ok. Não sei o que é que ela cantou até agora. Sei que a música Se Antes Te Hubiera Conocido está aí a tocar no rádio frequentemente, ok. Os maiores hits têm todos boas audições, por isso. Ela tem 56 milhões de ouvintes mensais, por isso quer dizer qualquer cena. Pá, eu gostei muito de tudo, ok. Gostei muito de tudo e então tive aquela sensação da Lola Young que foi: ei, eu nunca ouvi isto, e depois ouço a música que estava a tocar na rádio, ei, ok, afinal já ouvi. Mas pá, tem aqui um álbum com 20 músicas, 57 minutos, ok, fortíssimo, de início ao fim, e vai estar aí a tocar a música. Pá, agora estou aqui um bocado indeciso porque, pá, ela tem aqui uma música em que ela tenta cantar em PTBR, ok, que essa aí é uma recomendação extra, que é Bandida é Treinada, ok, que junta ali um bocado do funk brasileiro, recomendo, mas vai estar aí a tocar a Latina Forever, que é a minha favorita. Esa curva no la tiene ni la NASCAR. Esos planetas no lo conoce la NASA. Tete y nalga, tete y nalga, tete y nalga, tete. Qué chimba, está buena la fiesta. Con ellas, mamacitas, forever. Me quedo con. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Agora pá, é tentar editar, tentar preparar aí para o Febras. E pá, vamos acreditar que vai ser um bom festival, mas falarei disso no próximo episódio. Por isso, já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.